Olá, aluno, aqui é a professora Valesca. Como essa sexta-feira não poderemos ter o nosso encontro presencial, então eu gravei essa aulinha para a gente continuar nossos estudos de transferência de calor e massa. Nós vimos na aula passada o processo de condução, né, e de transferência de calor unidimensional. Então, hoje vamos discutir um pouquinho sobre transferência de calor, mas agora nós vamos ver um pouquinho no processo. Nós vamos ver a seção 1.2, condução bidimensional. Para isso eu coloquei aqui um exercício que a gente vai comentar junto, mas o que eu queria mostrar para vocês? Que a condução bidimensional de calor é determinada a taxa ou fluxo de calor que é transferido através do material. Para isso é necessário determinar o perfil de temperatura a fim de substituí-lo na lei de Fourier. Porém, a abordagem de sistemas bidimensional são um pouquinho diferentes da unidimensional. Por quê? Quando a gente lembra da condução unidimensional, a gente viu na aula passada, a gente só tem a linha em X. Então, é uma única dimensão. Lembra? A gente estudou X, a gente tinha uma parede, então a gente estudava só a espessura dessa parede. Agora não. Agora vai entrar o quê? Vai entrar a forma, que é esse S aqui, que é a forma, fator de forma. E outra coisa, eu vou ter que estudar tanto o comprimento da forma do material, como também em Y, tá? Então, eu tenho agora X e Y, é bidimensional. E esse S é o fator de forma, ou seja, vai depender agora a condução bidimensional, além da XY, né, as coordenadas x, y, também a forma do material. Para isso, então você tem aqui o fator, né, esse aqui é a taxa de calor, fator da forma, a constante, temperatura 1 menos temperatura 2. Para isso, né, eu resolvi fazer um exercício para a gente discutir. Então, eu peguei esse exercício aqui, que ele fala assim: em uma região fria, a temperatura do solo atinge 0 graus Celsius, a tubulação de uma casa está enterrada horizontalmente a 2 metros abaixo do nível do solo, e você tem ali a constante do solo, que é 40 watts metro graus Celsius. E tem o diâmetro de 20 centímetros, sabendo que o sistema de aquecimento da água da resistência fornece 1000 watts por metro linear de tubulação. Determine qual a temperatura da água. Então, olha só, como é tubulação, você está vendo que é um cilindro, né? É um cilindro isotérmico de comprimento L. Então, nós pegamos aqui no meio semi-infinito, né? Então, você tem aqui os valores que ele te deu, que o L é maior que D, e Z maior que 1,5 D. Então, você tem aí o fator de forma, que é igual a quem? A 2π vezes o comprimento na horizontal, dividido pelo log natural de 4z, que é o comprimento na vertical, dividido pelo diâmetro, ok? Então, assim você tem esse fator de forma, que é calculado, né? Sendo, então, o L 1 metro, a casa está enterrada a 2 metros abaixo do solo, então é o teu valor de Z, o teu diâmetro é 0,2, então, fazendo essa continha, o nosso resultado vai dar 1,7 metros. Substituindo o fator da forma na taxa global de transferência de calor, então agora nós vamos determinar a temperatura da água que ele está pedindo. Então, você vai ter aqui o fluxo, né, 1000, que é igual ao fator de forma, que é 1,7, vezes 40, que é a nossa constante do solo, vezes a temperatura 1 menos 0 graus, que seria a temperatura 2. Logo, a temperatura 1 vai ser igual a 14,7 graus Celsius. Então, dessa forma, nós temos uma aplicação de condução bidimensional. Até a próxima, pessoal. Tudo de bom para vocês.